Capítulo 10. Uma vila em Chiota. O dia seguinte trouxe uma folga, ou assim parecia. Tuon, em um vestido de montaria de seda azul e seu largo cinto de couro trabalhado, não apenas cavalgava ao lado dele enquanto o espetáculo avançava lentamente para o norte. Ela balançava os dedos para Selúcia quando a mulher tentava colocar seu pardo entre eles. Selúcia havia adquirido sua própria montaria de alguma forma, um capão compacto que não podia se igualar a Pipes ou a Ken, mas ainda superava o malhado por uma margem razoável. A mulher de olhos azuis, com um lenço verde sobre o capuz hoje, seguiu do outro lado de Tuon, e seu rosto teria feito uma Aes Sedai orgulhosa quando se tratava de não revelar nada. Matt não pôde deixar de sorrir. Que ela escondesse a frustração, para variar. Sem cavalos, as verdadeiras Aes Sedai ficaram confinadas à sua carroça. Matwin estava muito longe, no banco de condutor da carroça roxa, para ouvir o que ele dizia a Tuon. Apenas algumas nuvens finas permaneciam no céu por causa das chuvas da noite. E tudo parecia certo no mundo. Mesmo os dados girando em sua cabeça não poderiam roubar nada disso. Bem, houve momentos ruins, mas apenas momentos. Logo no início, um bando de corvos sobrevoou por cima deles, uma dúzia ou mais de grandes pássaros pretos. Eles voaram velozmente, nunca se desviando de sua fila, mas ele os olhou de qualquer maneira até que diminuíram a manchas e desapareceram. Nada para estragar o dia ali. Não o dele, pelo menos. Talvez de alguém mais ao norte. Você viu algum presságio neles, brinquedo? Perguntou Tuon. Ela era tão graciosa na cela quanto em tudo o que fazia. Ele não conseguia se lembrar de tê-la visto desajeitada com qualquer coisa. A maioria dos presságios que conheço sobre corvos especificamente tem a ver com eles pousando no telhado de alguém ou grasnando ao amanhecer ou ao anoitecer. Eles podem ser espiões do tenebroso, disse a ela. Às vezes, gralhas também, e ratos. Mas eles não pararam para olhar para nós, então não precisamos nos preocupar. Passando a mão enluvada verde no topo de sua cabeça, ela suspirou. Brinquedo, brinquedo, murmurou ela, recolocando o capuz do manto. Em quantos contos infantis você acredita? Você acredita que se você dormir na colina do duende velho sob a lua cheia, as cobras lhe darão respostas verdadeiras para 3 perguntas? Ou que as raposas roubam a pele das pessoas e se alimentam da comida para que você possa morrer de fome enquanto come o suficiente? Colocar um sorriso exigia esforço. Acho que nunca ouvi nenhuma dessas. Tornar sua voz divertida também exigia esforço. Quais eram as chances de ela mencionar cobras dando respostas verdadeiras? O que os Aelfim fizeram de certa forma, ao mesmo tempo que raposas roubando peles. Ele tinha certeza de que os Aelfim roubavam e faziam ouro com isso. Mas foi o velho duende que quase o fez recuar. A outra parte provavelmente era apenas de ele ser Taverém torcendo o mundo. Ela certamente não sabia nada sobre ele e as cobras ou raposas. Em Xandali, terra onde nasceu Arthur Asa de Gavião, no entanto, velho duende, Kaizen Hob, era outro nome para o tenebroso. Os Aelfim e os Eelfim certamente mereciam estar ligados ao tenebroso, mas isso não era algo que ele queria pensar quando tinha sua própria conexão com as malditas raposas. E com as cobras também. Essa possibilidade foi o suficiente para azedar seu estômago. Ainda assim, foi um passeio agradável, com o dia esquentando conforme o sol nascia, embora nunca pudesse ser chamado de quente. Ele fez malabarismos com 6 bolas de madeiras coloridas e Tuon riu e bateu palmas, como deveria. Essa façanha impressionou o malabarista de quem ele comprou as bolas, e era mais difícil enquanto cavalgava. Ele contou várias piadas que a fizeram rir, e uma que a fez revirar os olhos e mexer os dedos com celúcia.
Talvez ela não gostasse de piadas sobre empregadas domésticas. Talvez tinha sido a menos descolorida. Ele não era tolo. Queria que ela tivesse rido, no entanto. Ela tinha uma risada maravilhosa, rica, calorosa e livre. Eles falavam de cavalos e discutiam sobre métodos de treinamento com animais teimosos. Aquela cabeça bonita tinha algumas noções estranhas, como que você pode acalmar um cavalo rebelde mordendo sua orelha. Isso parecia mais provável de mandá-lo para cima de si, como fogo no palheiro. E ela nunca tinha ouvido falar em cantarolar baixinho para acalmar um cavalo, e não acreditaria que o pai dele lhe tivesse ensinado tal habilidade sem demonstrar. Bem, dificilmente posso fazer isso sem um cavalo que precisa ser acalmado. Posso? Ele disse. Ela revirou os olhos novamente. Celúcia revirou os dela também. Não havia calor na discussão, porém, nenhuma raiva, apenas espírito. Tuon tinha tanto espírito que parecia impossível caber de uma mulher tão pequena. Foram seus silêncios que atrapalharam um pouco o dia, mais do que cobras ou raposas. Eles estavam longe, não havia nada a ser feito. Ela estava bem ali ao lado dele e ele tinha muito que fazer em relação a ela. Ele nunca aludiu ao que, ela nunca aludiu ao que havia acontecido com as três Aes Sedai, nem falou das próprias irmãs. Ela nunca mencionou o seu terangrial ou o fato de que tudo o que ele fez desde o Joline tecer contra ele falhou. A noite anterior poderia ter sido muito bem um sonho. Ela era como um general planejando uma batalha, dissera Setali. Treinada em intrigas e dissimulação desde a infância, de acordo com Egeanin, e tudo foi direcionado diretamente para ele. Mas para que fim? Certamente não poderia ser alguma forma de cortejo do sangue Xianshan. Egeanin sabia pouco disso, mas certamente não. Ele conhecia Tuan há semanas e a sequestrou. Ela o chamava de brinquedo. Tentou comprá-lo, e só um tolo vaidoso poderia distorcer isso em uma mulher se apaixonando. O que deixava qualquer coisa, desde algum esquema elaborado de vingança até. Só a luz sabia o que. Ela ameaçou fazer dele um copeiro. Isso significava dar covarde, de acordo com Egeanin, embora ela tivesse ridicularizado a ideia. Os copeiros eram escolhidos por sua beleza, e na estimativa de Egeanin, ele ficava muito aquém. Bem, na sua também, verdade seja dita, não que ele fosse admitir isso para alguém. Qualquer número de mulheres tinha admirado seu rosto. Nada dizia que Tuon não poderia completar a cerimônia de casamento apenas para fazê-lo pensar que estava em casa, livre e seguro, e depois executá-lo. As mulheres nunca eram simples, mas Tuon fazia o resto parecer brincadeiras de criança. Por um longo tempo, eles não viram nada além de uma fazenda, mas talvez 2 horas depois que o sol passou de seu zênite, eles chegaram a uma aldeia de tamanho considerável. O som do martelo de um ferreiro e uma bigorna soava fracamente. Os prédios, alguns de 3 andares, eram todos de pesada estrutura de madeira com reboco esbranquiçado no meio, e tinham telhados de palha e altas chaminés de pedra. Algo sobre eles puxou a memória de Matt, mas ele não podia dizer o que. Não havia uma fazenda para ser vista em qualquer lugar na floresta intacta. Mas as aldeias sempre estiveram ligadas às fazendas, sustentando-as e vivendo delas. Deviam estar mais longe da estrada, de volta às árvores. Estranhamente, as pessoas que ele podia ver ignoraram o comboio de carroças que se aproximava. Um sujeito em mangas de camisa, bem ao lado da estrada, ergueu os olhos do machado que estava afiando em uma pedra de amolhar acionada por um pedal. Depois se inclinou novamente para trabalhar como se não tivesse visto nada. Um grupo de crianças, um grupo de crianças veio correndo em uma esquina e disparou para outra rua sem mais do que um olhar na direção do espetáculo. Opa, caramba. Muito estranho. A maioria das crianças olhava, parava para olhar o calção de um mercador que passava
especulando sobre os lugares estranhos em que o mercador esteve, e o espetáculo tinha mais carroções do que qualquer número de comboios de mercadores. Um mascate vinha do norte atrás de 6 cavalos. A alta cobertura de lona de sua carroça quase escondida por caixas de panelas, frigideiras e chaleiras. Isso deveria ter causado interesse também. Mesmo uma grande liva e uma estrada bem movimentada dependia de mascates para a maioria das coisas que as pessoas compravam. Mas ninguém apontou ou gritou que o mascate tinha vindo. Eles apenas continuaram seus negócios. Talvez a 300 passos da aldeia, Luca levantou-se no banco do condutor e olhou para trás por cima do teto de sua carroça. Vamos virar aqui, ele berrou, gesticulando em direção a um grande prado onde flores silvestres, margaridas de gato e saltos, e algo que poderia ter sido noz diamante, pontilhavam a grama de primavera já com um pé de altura. Sentando-se de novo, ele se adaptou às suas próprias palavras e as outras carroças começaram a segui-lo, suas rodas fazendo sulco no chão encharcado de chuva. Quando Matt virou Pipes em direção ao prado, ele ouviu as ferraduras do cavalo de mascate ressoando nas pedras do calçamento. O som empurrou para cima. Aquela estrada não era pavimentada desde. Ele puxou o cavalo castrado de volta. A carroça coberta de lona estava rolando sob as pedras de pavimentação cinzentas, niveladas que se estendiam apenas pela largura da aldeia. O próprio mascate, um sujeito rotundo de chapéu largo, olhava para a calçada e balançava a cabeça, espiava a aldeia e balançava a cabeça. Os mascates seguiam rota fixas. Ele deve ter passado por esse caminho centenas de vezes. Ele tinha que saber. O mascate parou seus cavalos e amarrou as rédeas na alavanca do freio. Matt colocou as 2 mãos ao redor da boca. Continua, cara! Ele gritou a plenos pulmões. O mais rápido que puder. Continua! O mascate olhou em sua direção, então pulou em seu assento bastante ágil para um homem tão corpulento. Gesticulando tão grandiosamente quanto Luca, ele começou a declamar. Gesticulando tão grandiosamente quanto Luca, ele começou a declamar. Matt não conseguia distinguir as palavras, mas sabia quais seriam. As notícias do mundo que ele havia adquirido ao longo do caminho, intercaladas com listas de seus bens e alegações de sua vasta superioridade. Ninguém na aldeia parou para ouvir ou mesmo fez uma pausa. Continua, Matt gritou. Eles estão mortos. Continua. Atrás dele, alguém engasgou. Tuon ou Selúcia? Talvez ambas. De repente, os cavalos do mascate gritaram, balançando a cabeça loucamente. Eles gritaram como animais além da borda irregular do terror e continuaram gritando. Pipes estremeceu de medo e Matt estava com as mãos ocupadas. O castrado dançava em círculos, querendo correr em qualquer direção, desde que fosse para longe dali. Todos os cavalos pertencentes aos espetáculos ouviram esses gritos e começaram a relinchar com medo. Os leões e ursos começaram a rugir e os leopardos se juntaram. Isso fez com que alguns dos cavalos do espetáculo também gritassem e empinassem seus arreios. O tumulto se formou em momentos. Enquanto Matt girava, lutando para controlar Pipes, todos que ele podia ver controlando as rédeas lutavam para impedir que um cavalo de olhos arregalados saísse correndo ou se machucasse. A égua de Tuon estava dançando também, e o pardo de Selúcia. Ele teve um momento de medo por Tuon, mas ela parecia estar lidando com Aquém tão bem quanto em sua corrida pela floresta. Até Selúcia parecia segura em seu assento, e se não de sua montaria. Ele também vislumbrou o mascate, tirando o chapéu, olhando para o espetáculo. Por fim, Matt controlou Pipes.
bufando forte, como se tivesse corrido demais por muito tempo, mas não tentando mais fugir. Era tarde demais. Provavelmente sempre fora tarde demais. De chapéu na mão, o mascate redondo saltou para ver qual era o problema com seus cavalos. Aterrissando, ele cambaleou desagitadamente e olhou para baixo em direção a seus pés. Seu chapéu caiu de sua mão, aterrissando na estrada compactada. Foi quando ele começou a gritar. As pedras do calçamento tinham sumido, e ele estava com os tornozelos na estrada, assim como seus cavalos guinchando, afundando até os tornozelos e afundando no barro duro, como se estivesse em um pântano, assim como seus cavalos e sua carroça. E a vila, casa e pessoas se fundindo lentamente no chão. As pessoas nunca pararam o que estavam fazendo. As mulheres caminhavam carregando os cestos, uma fila de homens carregava uma grande madeira nos ombros. Crianças corriam de um lado para outro. O sujeito na pedra de amolar continuava afiando seu machado. Todos eles até quase os joelhos no chão a essa altura. Tuon pegou o casaco de Matt de um lado, Celúcia do outro. Foi a primeira vez que percebeu que a vida havia movido Pipes em direção ao mascate. Luz. O que você acha que pode fazer? Tuon exigiu ferozmente. Nada, respondeu ele. Seu arco estava pronto, os encaixes de chifre ajustados, as cordas de linho trançadas e enceradas, mas ele ainda não havia encaixado uma ponta de flecha em sua haste de freixo, e com toda a chuva que estavam tendo, a cola que segurava as penas de ganso ainda estava frouxa. Isso era tudo que ele conseguia pensar. A misericórdia de uma flecha no coração do mascate antes que ele fosse completamente puxado para baixo. O homem morreria ou estava sendo carregado para onde aqueles chotanos mortos estavam indo. Isso foi o que percebeu sobre aqueles edifícios. Foi assim que as pessoas construíram Ixota por quase 300 anos. Ele não conseguia desviar os olhos. O mascate que afundava gritava alto o suficiente para ser ouvido acima dos gritos de seus cavalos. Ajuda! Ele gritou, acenando com os braços. Ele parecia estar olhando diretamente para Matt. Ajuda! De novo e de novo. Matt continuou esperando que ele morresse, torcendo para que ele morresse. Certamente isso era melhor do que a alternativa. Mas o homem continuou gritando enquanto afundava até a cintura, até o peito. Desesperadamente, ele inclinou a cabeça para trás como um homem sendo puxado para debaixo d'água, sugando um último suspiro. Então sua cabeça desapareceu e apenas seus braços permaneceram, acenando freneticamente até que eles também se foram. Apenas seu chapéu caído na estrada dizia que já houvera um homem ali. Quando os últimos telhados de palha e chaminés altas derreteram, Matt soltou um longo suspiro. Onde ficava a aldeia, havia outro prado enfeitado com margaridas e saltos de gato, onde borboletas vermelhas e amarelas esvoaçavam de flor em flor. Tão pacífico. Ele desejou poder acreditar que o mascate estava morto. Exceto pelos poucos que seguiram Luca até o prado, as carroças do espetáculo estavam estendidas ao longo da estrada, e todos estavam no chão, mulheres consolando crianças, chorando, homens tentando acalmar cavalos trêmulos, todos falando com medo e alto para serem ouvidos sobre os ursos, os leões e os leopardos. Bem, todos, exceto as 3 Aes Sedai. Elas deslizaram apressadas pela estrada, Jolene seguida por Blaeric e Fen. Pelas suas expressões, tanto Aes Sedai quanto Guardiões, alguém poderia pensar que as aldeias afundando no chão eram tão comuns quanto gatos domésticos. Parando ao lado do chapéu largo do mascate, as 3 olharam para ele. Tese o pegou e o virou em suas mãos, então o deixou cair. Movendo-se para o prado onde ficava a aldeia, as irmãs andavam conversando, olhando para isso e aquilo, como se pudessem descobrir algo com flores silvestres e ervas. Nenhuma havia se dado ao trabalho de vestir uma capa.
mas pela primeira vez Matt não conseguiu censurá-las. Elas podiam ter canalizado, mas se tivessem, não usaram o suficiente do poder para fazer a cabeça de raposa ficar gelada. Ele não as teria repreendido se tivessem feito isso. Não hoje. Não depois do que ele tinha acabado de ver. A discussão começou imediatamente. Ninguém queria atravessar aquele pedaço de barro duro que parecia ter sido pavimentado com pedra. Eles gritavam uns com os outros, incluindo os tratadores de cavalos e as costureiras, todos dizendo a Luca o que tinha que ser feito agora. Alguns queriam voltar o suficiente para encontrar uma estrada rural e usar esses caminhos mais estreitos para encontrar o caminho para Lugard. Outros queriam esquecer completamente Lugard, ir para Ilion por aquelas estradas rurais, ou mesmo voltar para Eboldar e além. Sempre havia Amadícia e Tarabon. Galdon também falando disso. Muitas vilas e cidades lá, e longe deste local amaldiçoado pelas sombras. Matt sentou-se na cela de Pipes, brincando preguiçosamente com as rédeas, e manteve a calma durante toda a gritaria e acenar com os braços. O capão estremecia de vez em quando, mas ele não estava mais tentando fugir. Tom veio caminhando pela multidão e colocou a mão no pescoço de Pipes. Joelhinha e a Matera estavam logo atrás, ela agarrada a ele, olhando o pessoal do espetáculo com medo, e depois no all e over. O menino parecia que gostaria de se agarrar a alguém em busca de conforto, a qualquer um, mas já tinha idade suficiente para não querer que o vissem se fizesse isso. Noal parecia perturbado, balançando a cabeça e resmungando baixinho. Ele continuava espiando a estrada em direção a Aes Sedai. Sem dúvida, naquela noite ele estaria afirmando ter visto algo muito parecido com isso antes, mas em uma escala muito maior. Acho que vamos continuar sozinhos daqui, Tom disse calmamente. Joelhinha assentiu sombriamente. Se for preciso, respondeu Matt. Pequenos grupos se destacariam para aqueles que estavam caçando Tuon, a herdeira sequestrada do Império Xianshan. Caso contrário, ele teria deixado o espetáculo há muito tempo. Fazer o caminho para a segurança sem o espetáculo para se esconder seria muito mais perigoso, mas poderia ser feito. O que ele não podia fazer era mudar a mente dessas pessoas. Um olhar para qualquer um daqueles rostos assustados disse que não tinha ouro suficiente para isso. Talvez não houvesse ouro suficiente no mundo. Luca escutou em silêncio, um manto vermelho brilhante em volta dele, até que a maior parte da energia do pessoal do espetáculo foi gasta. Quando seus gritos começaram a diminuir, ele jogou a capa para trás e caminhou entre eles. Não havia grandes gestos agora. Aqui ele deu um tapinha no ombro de um homem, ali olhou seriamente nos olhos de uma mulher. As estradas rurais seriam meio lama, mais riachos do que estradas das chuvas de primavera. Levaria o dobro do tempo para chegar a Lugard dessa maneira. 3 vezes, 3 vezes talvez mais. Matt quase engasgou ao ouvir Luca falar de velocidade, mas o homem mal estava se aquecendo. Ele falou do trabalho de liberar carroças que atolavam. Fez seus ouvintes quase se verem se esforçando para ajudar os cavalos a puxá-las pela lama, quase até o centro das rodas das carroças. Nem mesmo uma estrada rural ficaria tão ruim, mas ele os fez ver. Pelo menos ele fez Matt ver. Cidades de qualquer tamanho seriam poucas e distantes entre si ao longo dessas estradas secundárias. As aldeias seriam minúsculas em sua maior parte. Poucos lugares para se apresentar e comida para tantos difícil de encontrar. Ele disse isso enquanto sorria tristemente para uma garotinha de 6 anos ou mais que estava olhando para ele do abrigo das saias de sua mãe. E era sabido que ele a estava visualizando com fome e chorando por comida. Mais de uma mulher puxou seus filhos para perto de si.
Quando Amadícia e Tarabon, e sim, Gyaldan, seriam ótimos lugares para se apresentar. Ai, o grande espetáculo itinerante de Valan Luca e a magnífica exibição das maravilhas e encantos visitaria aquelas terras e atrairiam multidões imensas. Um dia, para chegar a qualquer uma delas agora, eles deviam primeiro retornar a Eboldar, percorrendo o mesmo terreno que haviam atravessado nas últimas semanas, passando pelas mesmas cidades, onde as pessoas dificilmente gastariam moedas para ver novamente o que haviam visto em tão pouco tempo antes. Um longo caminho, com as bolsas de todos ficando mais leves e suas barrigas mais apertadas a cada dia. Ou poderiam seguir para Lugard. Aqui sua voz começou a ganhar energia. Ele gesticulou, mas de modo simples. Ele ainda se movia entre eles, mas andando mais rapidamente. Lugard era uma grande cidade. Eboldar era uma sombra ao lado de Lugard. Lugard era realmente uma das grandes cidades, tão populosa que poderiam se apresentar lá durante toda a primavera e sempre ter novas multidões. Matt nunca estivera em Lugard, mas ouvira dizer que era meio que uma ruína, com um rei que não podia manter as ruas limpas. Mas Luca fazia parecer com Camelin. Certamente algumas dessas pessoas tinham visto o lugar, mas elas o ouviram com rostos extasiados, enquanto ele descrevia palácios que faziam o Palácio Tarazin em Eboldar parecer uma choupana. Falavam dos nobres vestidos de seda, as dezenas que vinham vê-lo se apresentar e até mesmo encomendar apresentações privadas. Certamente o rei Roedran iria querer isso. Alguns deles já haviam se apresentado diante de um rei antes. Eles iriam, eles iriam. De Lugard a Kemlin, uma cidade que fazia Lugard parecer uma imitação de cidade. Kemlin, uma das maiores e mais ricas cidades do mundo, onde eles poderiam se apresentar durante todo o verão para multidões intermináveis. Eu gostaria de ver essas cidades, disse Tuon, movendo o Aken para mais perto de Pipes. Você vai me mostrar, brinquedo? Selúcia manteve o pardo no quadril de Tuon. A mulher parecia bastante composta, mas sem dúvida estava abalada com o que tinha visto. Lugard, talvez. De lá posso encontrar uma maneira de mandá-la de volta para Eboldar. Com um comboio de mercador bem guardado e tantos guarda-costas confiáveis quanto ele pudesse contratar. Ai. Tom podia ser tão capaz e perigosa quanto Egeanin pensava. Mas duas mulheres sozinhas seriam vistas como presas fáceis e por muitos, e não apenas bandidos. Talvez Kemlin. Ele podia precisar de mais tempo do que dali até Lugard, afinal. Veremos o que vai acontecer, Tom respondeu enigmaticamente. Então começou a torcer os dedos com Selúcia. Falando sobre mim pelas minhas costas, só que fazendo isso bem debaixo do meu nariz. Ele odiava quando elas faziam isso. Luke é tão bom quanto o menestrel, Tom, mas não acho que ele vai influenciá-los. Ai, minha garganta. Tuon bufou ironicamente e coçou seus longos bigodes. Tuon não, Tom. Tom bufou ironicamente e coçou seus longos bigodes brancos. Ele não é ruim, concedo isso a ele, mas ele não é um menestrel. Ainda assim, ele os pegou, eu diria. Uma aposta nisso, meu rapaz? Uma coroa de ouro? Matt se surpreendeu rindo. Ele tinha certeza de que não seria capaz de rir novamente até que pudesse livrar sua cabeça da imagem daquele mascate afundando na estrada. E os cavalos. Quase podia ouvi-los gritando ainda, alto o suficiente para quase abafar os dados. Quer apostar comigo? Muito bem, feito. Eu não jogaria dados com você, Tom disse secamente. Mas eu reconheço o homem que vira a cabeça de uma multidão com palavras quando eu vejo. Eu mesmo já fiz isso.
Terminando com Kenlin, Lucas se recompôs com uma faísca de sua habitual grandiosidade. O homem desfilou. E de lá, ele anunciou, para a própria Tarvalon. Vou alugar navios para transportar todos nós. Beth engasgou com isso. Luca alugaria navios? Luca, que era forte o suficiente para transformar ratos em sebo? Tantas multidões virão em Tarvalon que poderíamos passar o resto de nossas vidas no esplendor daquela vasta cidade, onde as lojas construídas por Ogier parecem palácios, e palácios são indescritíveis. Os governantes que vêm em Tarvalon pela primeira vez choram que suas cidades são aldeias, e seus próprios palácios nada mais do que cabanas de camponeses. A própria Torre Branca fica em Tarvalon, lembre-se, a maior estrutura do mundo. O próprio trono de Amerlin nos pedirá para nos apresentarmos diante dela. Demos abrigos a Aes Sedai necessitadas. Quem pode acreditar que elas farão outra coisa além de falar por nós com o trono de Amerlin? Matt olhou por cima do ombro e viu que as 3 irmãs não estavam mais vagando pela campina onde a aldeia havia desaparecido. Em vez disso, elas ficaram lado a lado na estrada, observando imagens perfeitas da serenidade das Aes Sedai. Não, elas não estavam olhando para ele percebeu. Elas estavam estudando Tuon. As 3 concordaram em não incomodar mais, e sendo Aes Sedai, estavam vinculadas a isso. Mas até onde ia a palavra de uma Aes Sedai? Elas encontravam maneiras de contornar o juramento contra a mentira o tempo todo. Assim, Tuon não conseguiria ver Kemlin e talvez nem Lugard. As chances eram de que haveria Aes Sedai em ambas as cidades. O que seria mais fácil para Joline e as outras do que informar aquelas Aes Sedai que Tuon era uma grã Lady Xianshan? Com toda a probabilidade, Tuon estaria a caminho de Tarvalo antes que ele pudesse piscar. Como uma convidada, é claro, para ajudar a parar a luta. Sem dúvida, muitos diriam que seria para o bem, que ele mesmo deveria entregá-la e dizer que ela realmente era, mas ele havia dado sua palavra. Começou a calcular a que distância de Lugard se atrevia a esperar antes de encontrar a passagem de volta para Eboldar. Luca teve dificuldade em fazer Tarvalon parecer maior do que Kemlin depois de seu discurso naquela cidade, e se eles chegassem a Tarvalon, alguns poderiam realmente ficar desapontados comparando suas descrições loucas. A Torre Branca a 1000 passos de altura? Palácios construídos por Ogier do tamanho de pequenas montanhas? Ele alegou que havia um Ogier andando de fato dentro da cidade. Mas finalmente ele pediu um levantamento de mãos em favor de seguir em frente. Todas as mãos se ergueram, até as mãos das crianças, e elas não tinham voto. Matt tirou uma bolsa do bolso do casaco e entregou uma coroa eboldariana. Nunca gostei tanto de perder, Tom. Bem, ele nunca gostou de perder, mas nesse caso foi melhor do que ganhar. Tom aceitou com uma pequena reverência. Acho que vou guardar isso como uma lembrança, disse ele, rolando a gorda moeda de ouro nas costas dos dedos. Para me lembrar que até o homem mais sortudo do mundo pode perder. Apesar de todas as mãos levantadas, havia uma sombra de relutância em atravessar aquele trecho de estrada à frente. Depois que Luca colocou sua carroça de volta na estrada, ele ficou sentado olhando, com Latélia agarrada a seu braço com tanta força quanto a Matera jamais se agarrou a Joelin. Finalmente, ele murmurou algo que poderia ter sido um xingamento e chicoteou seus cavalos com as rédeas. Quando chegaram ao trecho fatal, já estavam a galope, e Lucas manteve assim até bem além de onde antes ficavam as pedras do calçamento. Foi o mesmo com todas as carroças. Uma pausa, esperando até que a carroça à frente estivesse livre. Depois um bater de rédeas e um galope duro. O próprio Matt respirou fundo antes de empurrar Pipes para frente. A um passo, não a galope, mas era difícil não cravar os calcanhares, principalmente ao passar o chapéu de mascate.
O rosto escuro de Tuon e o pálido de Selúcia não demonstravam mais emoção do que os rostos das Aes Sedai. Verei Tarvalon um dia, disse Tuon calmamente no meio disso. Provavelmente farei de lá minha capital. Mandarei que me mostre a cidade, brinquedo. Você já esteve lá? Luz. Ela era uma pequena mulher dura. Acho que é uma mulher durona, né? Linda, mas definitivamente dura como pregos. Depois de desacelerar o galope, Lucas estabeleceu o ritmo em uma caminhada rápida, em vez da habitual caminhada do espetáculo. O sol desceu mais e eles passaram por vários prados à beira da estrada, suficientemente grandes para abrigar o espetáculo. Mas Lucas continuou até que suas sombras se estendessem à frente deles, e o sol fosse uma bola vermelha e gorda no horizonte. Mesmo assim, ele ficou sentado segurando as rédeas e olhando para uma extensão gramada ao lado da estrada. É apenas um campo, disse finalmente, alto demais, e virou seus cavalos em direção a ele. Matt acompanhou Tuon e Selúcia até a carroça púrpura assim que os cavalos foram entregues a Metwin, mas não haveria refeição ou jogo de pedras com ela naquela noite. Esta é uma noite de oração, ela disse a ele antes de entrar com sua empregada. Você não sabe de nada, brinquedo? A caminhada dos mortos é um sinal de que Tarmongaidon está próximo. Ele não tomou isso como uma de suas superstições. Afinal de contas, ele mesmo havia pensado algo muito parecido com isso. Ele não era muito de orar, mas ofereceu uma pequena oração ali mesmo. Às vezes não havia mais nada a fazer. Ninguém queria dormir, então as lâmpadas queimavam até tarde em todo o acampamento. Ninguém queria ficar sozinho também. Matt comeu sozinho em sua barraca, com um pouco apetite e os dados de sua cabeça suando mais alto do que nunca. Mas Tom veio jogar pedras assim que terminou, e Noal logo depois. Lupin e Nene apareceram a cada poucos minutos, curvando-se, perguntando se Matt ou os outros queriam alguma coisa. Mas assim que foram buscar vinhos e taças, Lupin encheu o jarro de cerâmica alto e quebrou o lacre de cera. Nene carregava as xícaras em uma bandeja de madeira. Matt disse a eles para encontrarem Harnan e os outros soldados. Não duvido que estejam bêbados, o que me parece uma boa ideia, disse ele. Isso é uma ordem. Diga a eles que eu disse para compartilhar. Lupin curvou-se gravemente sobre sua barriga redonda. Eu ajudei o líder do arquivo de vez em quando, adquirindo alguns itens para ele, milord. Espero que ele seja generoso com o conhaque. Venha nele. Lord Matt quer que fiquemos bêbados, e você vai ficar bêbado comigo mesmo se eu tiver que sentar em cima de você e derramar conhaque em sua garganta. O rosto estreito do caerrieno abstêmio ficou contraído em desaprovação. Mas ele se curvou e seguiu o Taireno com entusiasmo. Matt não achava que Lupin precisaria sentar em cima do homem. Não esta noite. Juilin veio com a matéria e over, então os jogos de cobras e raposas jogados, espalmados no chão, foram adicionados às pedras jogadas na mesinha. A matéria provou ser uma jogadora adequada em pedras, o que não surpreendeu, já que ela havia sido governante uma vez. Mas sua boca ficou ainda mais carrancuda quando ela e Over perderam em cobras e raposas, embora ninguém nunca tivesse vencido esse jogo. Então, novamente, Matt suspeitava que ela não tinha sido uma governante muito boa. Quem não estava jogando sentava no catre. Matt assistia aos jogos quando era sua vez, assim como o Juilin, se a matéria estivesse jogando. Ele raramente tirava os olhos dela, exceto quando era sua vez em um jogo. Noal tagarelava com suas histórias, mas então, se ele contava essas histórias mesmo enquanto jogava, e falar parecia não ter efeito em sua habilidade com pedras. E Tom ficou sentado lendo a carta que Matt lhe trouxera, o que parecia ter sido muito tempo atrás. A página estava muito amassada por ser carregada no bolso do casaco de Tom, e muito manchada por ser lida e relida.
Ele havia dito que era de uma mulher morta. Foi uma surpresa quando Domo e Genin passaram pelas abas de entrada. Eles não estavam precisamente evitando Matt desde que ele saiu da carroça verde, mas também não tinham ido procurá-lo. Como todo mundo, eles estavam com roupas melhores do que usavam para disfarçar no começo. As saias divididas e o casaco de gola alta de Egeanin, ambos de lã azul e bordados de um amarelo quase dourado na bainha e nos punhos, tinham uma espécie de uniformidade, enquanto Domon, com um casaco marrom bem cortado e calças largas enfiadas em botas viradas para baixo, logo abaixo dos joelhos, parecia cada centímetro o próspero, se não exatamente rico, comerciante ilhanense. Assim que Eugênia entrou, a matera, que estava no chão com Over, enrolou-se uma bola de joelhos. Joelhinho suspirou e se levantou do banco do outro lado da mesa, mas Eugênia alcançou a outra mulher primeiro. Não há necessidade disso, comigo ou com qualquer outra pessoa, ela falou lentamente, curvando-se para pegar a matera pelos ombros e puxá-la para ficar de pé. A matera levantou-se devagar, hesitante, e manteve os olhos baixos até que Janin colocou a mão sobre seu queixo e levantou sua cabeça suavemente. Você me olha nos olhos. Você olha a todos nos olhos. A mulher taraboniana tocou a língua nos lábios nervosamente, mas continuou olhando direto para o rosto de Janin quando a mão foi removida de seu queixo. Por outro lado, seus olhos estavam muito arregalados. Isso é uma mudança, disse Joelhinho desconfiado, e com um toque de raiva. Ele ficou rígido como uma estátua esculpida em madeira escura. Ele não gostava de nenhum Xianshan, pelo menos do que tinham feito com a matéria. Você me chamou de ladrão por libertá-la. Havia mais do que um toque de raiva nisso. Ele odiava ladrões. E contrabandistas, o que Domon era. Todas as coisas mudam com o tempo, disse Domon jovialmente, sorrindo para evitar palavras mais acaloradas. Ora, você está olhando para um homem honesto, mestre caçador de ladrões. Lewi me fez prometer desistir do contrabando antes que ela concordasse em se casar comigo. Sorte minha. Quem já ouviu falar de uma mulher se recusando a casar com um homem, a menos que ele desistisse de um negócio lucrativo? Ele riu como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eugênio socou nas costelas com força suficiente para transformar sua risada em um grunhido. Casado com ela, suas costelas deviam ser uma massa de hematomas. Espero que você mantenha essa promessa, Bailey. Eu estou mudando e você também deve. Olhando para a matéria brevemente, talvez para ter certeza de que ela ainda estava obedecendo. Eugenie era ótima em fazer os outros fazerem o que ela dizia a eles. Ela estendeu a mão para Joelin. Estou mudando, mestre Sandar. Você poderia? O Joelin hesitou, então apertou sua mão. Vou tentar. Ele parecia duvidoso. Uma tentativa honesta é tudo o que peço. Franzindo a testa ao redor da tenda, ela balançou a cabeça. Já vi decks baixos menos cheios do que este lugar. Temos um vinho decente em nossa carroça, mestre Sandar. Você e sua dama se juntarão a nós em uma xícara ou duas? Novamente, Juilin hesitou. Ela está neste jogo, mas não vai ganhar, disse ele finalmente. Não adianta jogar fora. Colocando seu chapéu vermelho cônico na cabeça, ele ajustou seu casaco taireno escuro e brilhante desnecessariamente e ofereceu o seu braço à matéria formalmente. Ela o apertou com força e, embora seus olhos ainda estivessem no rosto de Egenin, ela tremeu visivelmente. Acho que Over vai querer ficar aqui e jogar o jogo dele. Mas Milady e eu teremos o prazer de compartilhar vinho com você e seu marido, senhora do navio. Havia uma pitada de desafio em seu olhar. Ficou claro que, para ele, Eugenie precisava provar que não via mais a matéria como propriedade roubada.
Eugenia sentiu como se entendesse perfeitamente. Que a luz brilhe sobre vocês esta noite e por tantos dias e noites que nos restem, disse ela em despedida aos que ficaram. Alegre da parte dela. Assim que os outros partiram, um trovão ressoou no alto. Outro estrondo alto, e a chuva começou a tamborilar no telhado da barraca. Eu tô aguardando faz horas essa chuva chegar aqui. Rapidamente se transformando em uma chuva torrencial que tamborilava na lona listrada de verde. A menos que Juilin e os outros tivessem fugido, eles beberiam o vinho molhados. Noal se acomodou do outro lado do pano vermelho de ovo e assumiu a parte de Amatera no jogo, lançando os dados para as cobras e as raposas. Os discos pretos que agora representavam Over e ele estavam quase na borda do tecido marcado com teia, mas era evidente para qualquer olho que eles não conseguiriam. Para qualquer olho, menos para o de Over, pelo menos. Ele gemeu alto quando um disco pálido como uma linha ondulada, uma cobra, tocou sua peça, e novamente quando um disco marcado com um triângulo tocou a de Noal. Noal retomou a história que havia parado quando Ejanin e Domon apareceram. Também uma história de uma suposta viagem em um hacker do povo do mar. As mulheres Atamieri são as mais graciosas do mundo, disse ele, movendo os discos pretos de volta para o círculo no centro do tabuleiro. Ainda mais do que as domanesas, e vocês sabem que isso significa alguma coisa. E quando elas estão fora de vista da Terra. Imagina que visão, hein? Ele interrompeu abruptamente e pigarreou, olhando para Over, que estava empilhando as cobras e raposas no canto do tabuleiro. O que elas fazem, então? Over perguntou. Ora, é coisa para adulto. Noel esfregou o nariz com um dedo nudoso. Ora, elas se mexem no cordame com tanta agilidade que você pensaria que elas têm as mãos onde deveriam estar os pés. É isso que elas fazem. Nossa, que catinho de esgoto. Over fez um uau e Noel deu um leve suspiro de alívio. Matt começou a retirar as pedras pretas e brancas do tabuleiro sobre a mesa, colocando-a em duas caixas de madeira entalhada. Os dados em sua cabeça quicavam e chacoalhavam mesmo quando o trovão era mais alto. Outro jogo, Tom? O homem de cabelos brancos ergueu os olhos de sua carta. Acho que não, Matt. Minha mente está em um labirinto esta noite. Se você não se importa que eu pergunte, Tom, por que você lê essa carta do jeito que lê? Quero dizer, às vezes seu rosto parece que você está tentando decifrar o que isso significa. Over gritou de alegria com um bom lance de dados. É porque eu estou, de certa forma. Aqui. Ele estendeu a carta, mas Matt balançou a cabeça. Não é da minha conta, Tom. É sua carta. E eu não sou bom com quebra-cabeças. Ah, é da sua conta também. Moirane escreveu um pouco antes. Bem, de qualquer forma, ela escreveu. Matthew encarou por um longo momento antes de pegar a página amassada, e quando seus olhos caíram na tinta borrada, ele piscou. Uma escrita pequena e precisa cobria a folha, mas começava com: Meu querido Tom. Quem teria pensado que Moiraine, de todas as pessoas, se dirigiria assim ao velho Tom Merlin? Tom, isso é pessoal. Eu não acho que deveria. Leia, Tom interrompeu. Você vai ver. Matt respirou fundo. Uma carta de uma Aes Sedai morta, que era um enigma e era de sua conta de alguma forma. De repente, ele não queria nada menos do que ler a coisa. Mas começou assim mesmo. Estava perto o suficiente para deixar seu cabelo em pé. Meu querido Tom, há muitas palavras que eu gostaria de escrever para você, palavras do meu coração,
mas adiei porque saberia que deveria, e agora há pouco tempo. Há muitas coisas que não posso lhe dizer para não causar nenhum desastre, mas o que puder farei. Preste atenção no que eu digo. Daqui a pouco descerei ao cais e lá enfrentarei Lanfir. Como posso saber isso? Esse segredo pertence aos outros. Basta que eu saiba e que essa presciência sirva de prova para o resto do que digo. Quando você receber isso, você será informado de que estou morta. Todos vão acreditar nisso. Eu não estou morta e pode ser que eu viva até meus anos designados. Também pode ser que você e Matt Calton e outro, um homem que não conheço, tentem me resgatar. Pode ser, eu digo, porque pode ser que você não queira ou não possa, ou porque Matt pode recusar. Ele não me tem a afeição que você parece ter e tem suas razões que, sem dúvida, acha boas. Se você tentar, deve ser apenas você e Matt e um outro. Mas significará a morte para todos. Menos significará a morte para todos. Mesmo que você venha apenas com Matt mais um, a morte também pode vir. Eu vi vocês tentando e morrendo, um a um, ou dois, ou todos os três. Eu me vi morrer na tentativa. Eu vi todos nós vivendo e morrendo como cativos. Se você decidir fazer a tentativa, de qualquer maneira, o jovem Matt sabe o caminho para me encontrar. Mas você não deve mostrar a ele esta carta até que ele pergunte sobre isso. Isso é da maior importância. Ele não deve saber nada do que está nesta carta até que pergunte. Os eventos devem se desenrolar de certas maneiras, custe o que custar. Se você ver Lan novamente, diga a ele que tudo isso é o melhor. Seu destino segue um caminho diferente do meu. Desejo-lhe toda a felicidade com Nina Eve. Um ponto final. Lembre-se do que você sabe sobre o jogo Cobras e Raposas. Lembre-se e preste atenção. É hora e eu devo fazer o que deve ser feito. Que a luz te ilumine e te dê alegria, meu querido Tom, quer nós voltemos a ver ou não. Moiraine. O trovão explodiu quando ele terminou. Foi adequado. Balançando a cabeça, ele devolveu a carta. Tom, ele disse gentilmente. O vínculo de Lan com ela foi quebrado. É preciso a morte para fazer isso. Ele disse que ela estava morta. E a carta dela diz que todos acreditariam nisso. Ela sabia, Matt. Ela sabia de tudo com antecedência. Pode ser, mas Moiraine e Lanfir entraram naquele batente da porta terangrial e ele derreteu. A coisa era de pedra vermelha, ou parecia ser pedra, Tom, mas derretia como cera. Eu vi. Ela foi para onde quer que os Elfin estejam, e mesmo que ela esteja viva, não há mais como chegarmos lá. A torre de Genjei, Over falou, e todos os três adultos viraram a cabeça para olhar para ele. Birgit me contou, ele disse defensivamente. A torre de Genjei é o caminho para as terras dos Aelfin e dos Eelfin. Ele fez o gesto que deu início a um jogo de cobras e raposas, um triângulo desenhado no ar e depois uma linha ondulada através dele. Ela conhece ainda mais histórias do que você, mestre Charim. Essa não seria bicho de arco de prata, seria? Noal disse ironicamente. O menino deu-lhe um olhar nivelado. Eu não sou uma criança, mestre Charim. Mas ela é muito boa com um arco, então talvez ela seja. Bicho que nasceu de novo, quero dizer. Acho que não há chance disso, disse Matt. Eu também conversei com ela, você sabe, e a última coisa que ela quer é ser qualquer tipo de herói. Ele cumpria suas promessas e os segredos de Beast estavam seguros com ele. De qualquer forma, saber sobre esta torre não ajuda muito, a menos que ela lhe diga onde está.
Over balançou a cabeça tristemente e Matt se inclinou para bagunçar seu cabelo. Não é a sua culpa, garoto. Sem você, nem saberíamos que existe. Isso não pareceu ajudar muito. Over olhou para o tabuleiro de jogo de pano vermelho, desanimado. A torre de Genjei, disse Noal, sentando-se de pernas cruzadas e endireitando o casaco. Muitos não conhecem mais essa história. Jain sempre disse que iria procurá-la. Em algum lugar ao longo da Costa das Sombras, ele disse. Ainda há muito terreno para pesquisar. Matt encaixou a tampa em uma das caixas. Pode levar anos. Anos que eles não tinham se Tuon estivesse certa. E ele tinha certeza de que ela estava. Tom balançou a cabeça. Ela disse que você sabe, Matt. Matt sabe como me encontrar. Duvido muito que ela tivesse escrito isso por capricho. Bem, não posso evitar o que ela diz, posso? Eu nunca ouvi falar de nenhuma torre de Genji até esta noite. Uma pena, Noal suspirou. Eu gostaria de ter visto algo que Jain Strider nunca fez. Você também pode desistir, acrescentou quando Tom abriu a boca. Ele não esqueceria de vê-la, e mesmo que nunca tivesse ouvido o nome, teria que pensar nisso quando ouvisse falar de uma torre estranha que permite que as pessoas entrem em outras terras. A coisa brilha como aço polido, me disseram. 60 metros de altura e 40 de espessura, e não há uma abertura para ser encontrada nela. Quem poderia esquecer de ver isso? Matt ficou muito quieto. Seu cachecol preto parecia muito apertado contra sua cicatriz de enforcamento. A própria cicatriz, de repente, parecia fresca e quente. Era difícil para ele respirar. Se não há abertura, como entramos? Tom queria saber. No deu de ombros, mas Over falou mais uma vez. Birch diz que você faz o sinal na lateral em qualquer lugar com uma faca de bronze. Ele fez o sinal que deu início ao jogo. Ela disse que tem que ser uma faca de bronze. Faça o sinal e uma porta se abrirá. O que mais ela te contou sobre... Tom começou. Então cortou com uma carranca. O que te aflige, Matt? Você parece prestes a vomitar. O que o afligia era a sua memória, e não as memórias de outros homens, pela primeira vez. Aquelas tinham sido enfiadas nele para preencher buracos em suas próprias memórias. O que elas faziam e muito mais, ou assim parecia. Ele certamente se lembrava de muitos mais dias do que havia vivido. Mas trechos inteiros de sua própria vida foram perdidos para ele, e outros eram como cobertores cheios de traças ou sombrios e escuros. Ele tinha apenas lembranças vagas de fugir de Shadar Logoth e lembranças muito vagas de escapar no navio de Domon. Mas uma coisa vista naquela viagem se destacou. Uma torre brilhando como aço polido. Prestes a vomitar? Seu estômago queria esvaziar-se. Acho que sei onde fica aquela torre, Tom. Em vez disso, Domon sabe. Mas não posso ir com vocês. Os Eofins saberão que estou chegando. Talvez os Aelfin também. Que me queime. Eles já devem saber sobre esta carta porque eu li. Eles podem saber cada palavra que dissemos. Você não pode confiar neles. Eles aproveitarão se puderem e se souberem que você está vindo, planejarão fazer exatamente isso. Eles vão esfolar você e fazer arreios para si mesmo com sua pele. Suas lembranças deles eram todas suas, mas eram mais do que suficientes para apoiar o julgamento. Eles o encararam como se ele fosse louco, até mesmo Over. Não havia nada a fazer a não ser contar a eles sobre os seus encontros com os Aelfin e os Eofin. Tanto quanto era necessário, pelo menos. Não sobre suas respostas dos Aelfin, certamente, ou os seus dois presentes dos Eofin.
Mas as memórias dos outros homens eram necessárias para explicar o que ele havia raciocinado sobre os Elfin e a Elfin terem ligações com ele agora. E os arreios de couro claro que os Elfin usavam. Aqueles pareciam importantes. E como eles tentaram matá-lo? Isso era muito importante. Ele disse que queria sair e não disse vivo. Então eles o levaram para fora e o enforcaram. Ele até tirou o lenço para mostrar sua cicatriz para aumentar o peso e raramente deixava alguém ver isso. Os três ouviram em silêncio. Tom e Noel atentamente, a boca de Over se abrindo lentamente em admiração. A chuva batendo no teto da barraca era o único som além de sua voz. Isso tudo tem que ficar dentro desta barraca, ele finalizou. As Aes Sedai já têm motivos suficientes para querer colocar as mãos em mim. Se elas descobrirem sobre essas memórias, eu nunca estarei livre delas. Será que algum dia ele estaria inteiramente livre delas? Ele estava começando a pensar que não, mas não havia razão para dar-lhes novos motivos para se intrometer em sua vida. Você tem alguma relação com Jain? Noel ergueu as mãos em um gesto apaziguador. Paz, cara. Eu acredito em você. É só que isso supera qualquer coisa que eu já fiz. Qualquer coisa que Jain já fez também. Você se importaria se eu fosse o terceiro? Posso ser útil em alguns lugares apertados, você sabe. Que me queime. Tudo que eu disse passou por um ouvido e saiu pelo outro. Eles saberão que estou chegando. Eles podem já saber tudo. E não importa, Tom interveio. Não para mim. Eu vou sozinho, se necessário. Mas se eu li isso corretamente, ele começou a dobrar a carta quase com ternura. A única esperança de sucesso é se você for um dos três. Ele ficou sentado no catre, em silêncio agora, olhando Matt nos olhos. Matt queria desviar o olhar, mas não conseguiu. Maldita Aes Sedai. A mulher quase certamente estava morta e ainda assim ela tentava coagi-lo a ser um herói. Bem, os heróis recebiam tapinhas na cabeça e eram empurrados para fora do caminho até a próxima vez que um herói fosse necessário, se eles sobrevivessem sendo um herói em primeiro lugar. Muitas vezes os heróis não sobreviviam. Ele nunca confiou realmente em Moiraine, nem gostou dela. Só os tolos confiavam nas Aes Sedai. Mas então, se não fosse por ela, ele estaria de volta a 2 dias limpando o celeiro e cuidando das vacas de seu pai. Ou estaria morto. E ali o velho Tom estava sentado, sem dizer nada, apenas olhando para ele. Esse era o problema. Ele gostava de Tom. Ah, sangue, malditas cinzas. Que me queime como um tolo, ele murmurou. Eu irei. O trovão caiu ensurdecedor bem em cima de um relâmpago tão brilhante que brilhou através da lona da tenda. Quando os estrondos estrondosos se desvaneceram, havia um silêncio mortal em sua cabeça. O último jogo de dados tinha parado. Ele poderia ter chorado.